às vezes a pessoa foi condenada ali no regime fechado, no regime semiaberto. É muito comum, por exemplo, em crime de tráfico, né? E aí a Defensoria entra com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça determina a conversão daquela pena privativa de liberdade em restritivo de direitos, depois que a pessoa já começou a cumprir a pena, né? Então, aquilo ali vai para o juiz da execução e o juiz da execução, então, é que vai definir, né, quais vão ser as penas restritivas de direitos que aquele condenado ali vai cumprir, tá? Mas a regra é que ela seja fixada pelo juiz da condenação. O juiz da execução, a função principal dele em relação às penas restritivas de direitos vai ser, portanto, fiscalizar o cumprimento, né? Ele é que vai acompanhar esse cumprimento da pena restritiva de direitos, tá? E, acompanhando a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, ele vai poder modificar a forma de cumprimento dessa pena restritiva de direitos para adaptar, né, esse cumprimento à rotina do sentenciado. Então, nós vamos ver, por exemplo, muito na questão da pena da prestação de serviço à comunidade, né, que às vezes o sujeito ali, a regra é que ele, por exemplo, cumpra 1 hora por dia. Mas é muito comum, às vezes, ele trabalhar o dia todo, não poder cumprir essa 1 hora por dia, e aí o juiz da execução estabelece, por exemplo, que ele vai cumprir, então, 5 ou 6 horas, por exemplo, num sábado, né? Já vi casos vários assim. A limitação de final de semana também, a lei permite, né, que o juiz faça essa adequação do cumprimento, tá? Embora não exista uma previsão legal, a doutrina entende também que a interdição temporária de direitos, né, que a gente vai ver depois ali as espécies de interdição temporária de direitos, que ela também, tá, pode ter a forma de cumprimento alterada, tá? Embora o artigo 148 da LEP fale só da prestação de serviço e da limitação de final de semana, a interdição temporária de direitos também pode ter a sua forma de cumprimento alterada. E aí eu coloquei uma pergunta assim, pode o juiz, né, da execução, ele pode modificar as penas restritivas de direitos que foram impostas na sentença? Vejam vocês que a situação aqui ela é diferente, né? No artigo 148, o juiz da execução ele não está modificando a pena restritiva de direitos que foi imposta. Ele está modificando a forma de cumprimento. Ele está só dizendo, olha, você está cumprindo dessa forma agora, por exemplo, que eu dei o exemplo da prestação de serviço, né? Você está cumprindo, por exemplo, 1 hora por dia, agora nós vamos cumprir 3 horas, por exemplo, em 2 dias, ou 6 horas em um dia, né? Agora, pode o juiz da execução penal modificar a pena restritiva de direitos que foi imposta pelo juiz da condenação? Quer dizer, o juiz da condenação impôs, por exemplo, prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária. Pode o juiz da execução penal modificar, falar, não, vai cumprir, em vez da prestação pecuniária, você vai cumprir a limitação de final de semana, por exemplo, tá? Essa é uma hipótese que não tem previsão legal, tá? Mas que a doutrina entende que é possível, mas de forma excepcional e justificada. Ou seja, tem que ser uma situação em que fique demonstrado que realmente é necessária aquela modificação para o sentenciado. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aí, né? O nosso sentenciado, por exemplo, está cumprindo uma prestação de serviço à comunidade. Ele sofre um acidente e se torna incapaz, né, de cumprir essa prestação de serviço, de terminar o cumprimento, né? Como que nós vamos fazer? Então, é possível que o juiz modifique a pena restritiva de direitos dele? É algo muito lógico, né? Então, assim, é possível, mas tem que ser excepcional e com uma ótima justificativa, tá? E também não pode ser arbitrário. O juiz não pode modificar simplesmente porque ele acha que ele quer modificar, né? Ele tem que ser modificado, em regra, a pedido do próprio sentenciado, tá bom? Aí eu vou começar a falar um pouquinho, então, das penas restritivas de direitos em espécie, tá? A primeira delas é a prestação pecuniária, né? Que consiste no pagamento em dinheiro à vítima, seus dependentes ou entidade pública ou privada com destinação social, de um valor que o juiz vai estabelecer entre 1 e 360 salários mínimos, que tem que, em regra, guardar aí uma correspondência com a pena aplicada, tá?
não confundir essa prestação pecuniária com a multa, tá? Que a gente vai falar aqui também hoje. São duas espécies distintas de pena, tá? Uma coisa é prestação pecuniária, outra coisa é multa, e elas podem ser aplicadas no mesmo processo cumulativamente, tá? Uma questão muito importante a ser considerada da prestação pecuniária. Esse valor do salário mínimo que o juiz vai fixar, tá? Na hora de se pagar a prestação pecuniária, vai ser levado em conta o salário mínimo da data do pagamento, tá? E por que eu estou chamando atenção para isso daqui? Porque a multa ela é levada em conta, né, o salário mínimo da data do fato, mas a prestação pecuniária não, tá? Então, se o sujeito, por exemplo, cometeu o crime em 2015 e ele vai pagar essa prestação pecuniária só agora, em 2021, o salário mínimo que vai ser levado em conta para o pagamento dessa prestação pecuniária é o salário mínimo de hoje, tá? De 2021. Outra situação também importante em relação à prestação pecuniária é que ela não admite detração, tá? Então, por exemplo, o sujeito cumpriu ali preso um tempo da pena, né? E aí ele é condenado definitivamente, o processo transita em julgado e o juiz da execução intima ele para pagar a prestação pecuniária, né? Aí ele vai falar, não, juiz, já cumpri preso metade da pena que foi imposta, eu quero pagar só metade da prestação pecuniária, tá? O STJ diz que isso não é possível, tá? Eu citei aí, os dois casos eu citei aí, processos, tá? Que o STJ julgou, em relação ao salário mínimo na data do pagamento, se quiserem tomar nota aí, é o HC 529379, e não admitir a detração da prestação pecuniária é o RESP 1853576. Nós vamos ver que essa é uma situação diferente, por exemplo, da prestação de serviço à comunidade, né? Que na prestação de serviço à comunidade é, sim, admitida a detração, tá? Perda de bens e valores. Então, é outra pena rescisível de direitos que nós temos, tá? Ela se dá em favor do Fundo Penitenciário Nacional e o seu valor terá como teto o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente com o crime. Coloquei não confundir, tá? A perda de bens e valores com a perda em favor da União do produto do crime ou de qualquer bem ou valor oferido com a prática criminosa, que é uma pena acessória, né? Sempre que alguém comete um crime, né? O juiz determina como uma pena acessória a perda em favor da União do produto do crime ou de qualquer bem ou valor oferido com a prática criminosa. Não confundir com a perda de bens e valores, tá? Que é uma pena rescisível de direitos, tá? Autônoma, ou seja, não se confunde com essa outra hipótese, tá bom? Alguns ofinadores entendem que essas duas espécies, né, de pena rescisível de direitos, né, que eu mencionei aqui, né, a prestação pecuniária e a perda de bens e valores, por se tratarem de sanções pecuniárias, ou seja, que envolvem dinheiro, né, o descumprimento delas pelo sentenciado não ensejaria a conversão em pena privativa de liberdade, tá? Eu fiz essa ressalva, mas porque essa é uma posição mais favorável à defesa, tá? E pode ser que vocês ou defensores, né, que vocês atuem com eles queiram fazer essa alegação em caso de descumprimento, tá? Mas essa não é uma tese, vamos assim dizer, majoritária na jurisprudência. A jurisprudência, em tese, entende que é sim possível a reconversão, tá? Tanto da perda de bens e valores quanto da prestação pecuniária, caso, né, o sentenciado descumpra essas penas restritivas de direitos, tá bom? A prestação de serviço à comunidade é, sem dúvida, né, a pena restritiva de direitos mais conhecida, né, a mais famosa e também, sem dúvida, a mais aplicada, né, no nosso ordenamento. É muito raro a gente ver alguma condenação criminal que seja substituída por pena restritiva de direitos que a prestação de serviço à comunidade não seja aplicada, tá? Até mesmo porque, em regra, apesar da lei falar que ela
só aplica as penas superiores a 6 meses, é muito comum, né, a gente ter, é raríssimo a gente ver condenações inferiores a 6 meses, tá? Consiste na atribuição de tarefas gratuitas em entidades assistenciais, hospitais, escolas, etc. A lei diz, né, já mencionei aqui antes, 1 hora de tarefa por dia de pena. Então, se o nosso sentenciado foi condenado, aí, por exemplo, né, a 2 anos de pena, ele vai ter que cumprir 730 horas de prestação de serviço à comunidade. Tá? É 1 dia de pena, 1 hora de tarefa. Se a pena for superior a 1 ano, é facultado cumprir a prestação de serviço em tempo menor do que a pena, porém nunca inferior à metade da pena privativa fixada. Então, se ele teve uma pena de 2 anos substituída por prestação de serviço, ele pode cumprir em 1 ano, mas ele não pode cumprir, por exemplo, em 6 meses uma pena de 2 anos, tá? Ele precisa cumprir em pelo menos 1 ano. Cabe ao juiz da execução determinar qual que vai ser a entidade, né, onde esse serviço vai ser prestado, a forma que ele vai ser prestado, a quantidade de horas, né, e aí eu volto naquilo que eu já tinha falado lá no começo, né, essas questões podem ser modificadas. Ele pode, por exemplo, começar a cumprir numa instituição, o juiz determinar depois que ele vá para outra, ele pode começar a cumprir numa hora por dia, depois o juiz passa para um pouco mais, ou um pouco menos, ou aglutina isso em um dia só, tá? E, muito importante, tá? O cumprimento da pena se inicia com o comparecimento no estabelecimento. Porque o que vai acontecer? Isso é muito comum de acontecer, quando o juiz intima o sentenciado para a pena esse tipo de liberdade, ele faz uma audiência, que a gente chama de audiência admonitória, né? Nessa audiência, ele apresenta, né, para o sentenciado, né, onde essas situações, onde ele vai cumprir a pena, né, como que ele vai cumprir essa audiência de monitória não conta como início do cumprimento da pena, tá? Isso, o que conta como início do cumprimento da pena é o primeiro dia que ele comparece lá no serviço que foi destinado. E por que isso é importante, né? Você está falando essa bobagem, por que isso é importante? Isso é importante, e vocês devem ter tido aula sobre isso, por causa do cálculo da prescrição executória, né? E da interrupção, né, que existe a previsão no Código Penal da prescrição executória com o início do cumprimento da pena, tá? Então, a interrupção da prescrição pelo início do cumprimento da pena somente se dá com o cumprimento efetivo, ou seja, quando ele vai a primeira vez cumprir a prestação de serviço, tá? A limitação de final de semana é a obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias na casa do albergado ou estabelecimento adequado, onde serão ministrados cursos e atividades educativas. Essa eu posso dizer que é uma pena, assim, é um sonho, né? Assim, na prática, a gente pouco vê, até porque quase comarca nenhuma tem casa do albergado, né? Então é uma situação até mais utópica do que verdadeira, né? Eu vejo muito poucos casos onde os juízes aplicam essa pena, porque infelizmente nós não temos muitas condições materiais, né, de aplicá-la. Tá? Da mesma forma que a prestação de serviço, ela também só se inicia quando o sentenciado comparece, tá, a primeira vez lá, e a importância disso, reitero também, é por causa da questão da prescrição. E a última, que é a interdição temporária de direitos, que tem as seguintes modalidades, tá? Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública ou mandato eletivo. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial ou autorização do poder público. Suspensão de habilitação para dirigir veículo, que é muito comum, por exemplo, quando a gente tem crimes relacionados a trânsito, né? Crimes do Código de Trânsito, geralmente os juízes gostam de aplicar essa espécie de interdição temporária de direitos. Proibição de frequentar determinados lugares. E essa última aí, que é a proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame público, tá? Ao juiz da execução, né, geralmente quem impõe a interdição temporária de direitos, como a gente viu lá no começo, é o juiz da condenação. Ao juiz da execução cabe só comunicar, né, às autoridades sobre qualquer proibição que tenha sido aventada.
ou aprender os documentos necessários, né? Então, por exemplo, foi suspensa a habilitação de dirigir veículo, né? Então, cabe ao juiz da execução fazer ali a intimação para que o sentenciado vá lá e faça a entrega da sua carteira de motorista, né? Tem uma parte da doutrina que entende, né, que a restrição ao exercício da profissão, né, que é o que está lá na linha B ali, né, e também a suspensão de habilitação do direito de dirigir, né, que elas não poderiam, em tese, violar a dignidade da pessoa humana, ou seja, quer dizer, você vai proibir o sujeito de... Ele tem um ofício, né, uma atividade que dependa de uma autorização especial, digamos, sei lá, ele é médico, ou ele é... Não vai ser muito o caso nosso da defensoria, porque, em regra, os nossos assistidos não são pessoas que tenham trabalho vinculado a uma limitação especial, né? A uma habilitação especial, mas, eventualmente, pode ser que isso aconteça, um caso desse, né? E a parte da doutrina entende, por exemplo, que você, o sentenciado, é um médico, você vai limitá-lo a trabalhar como médico, você estaria ali limitando, né, violando a dignidade dele, porque aquele é o sustento dele. Ou, no caso, por exemplo, de alguém que é um motorista profissional, né, e aí determina-se a cassação da habilitação dele por um período, né, e aí ele ficaria sem sustento. Mas, enfim, essa, apesar de ser uma posição mais favorável, né, à defesa, ela também não é uma posição majoritária na jurisprudência, tá? A jurisprudência entende que isso é uma pena e que pode ser aplicado sim e que, infelizmente, não fere a dignidade da pessoa humana, tá? E aí, finalmente, né, como eu grifei lá no começo, né, a questão da pena restritiva de direito ser uma pena substitutiva, porque ela pode ser reconvertida em pena privativa de liberdade em duas hipóteses, tá? E aí eu vou tratar, portanto, agora dessa questão, que é uma questão muito importante na execução penal, que talvez vai ser a questão mais vista, né, assim, por quem atua na execução penal. Né? E essas duas hipóteses, a primeira delas é o descumprimento injustificado, né, que vai acontecer quando, né, o sentenciado não foi encontrado para iniciar o cumprimento, que é muito comum, tá? O que é muito comum. E aí, o que acontece, né? Assim, porque quem já atuou no processo criminal comum sabe que o sentenciado ele é geralmente intimado da sentença, né? Mas depois que a sentença, que ele é intimado da sentença, ele não é intimado se houver uma apelação, por exemplo, ele não é intimado do acórdão, ele não é intimado do trânsito em julgado. E nesse ínterim, né, principalmente na Defensoria Pública, é muito comum que os nossos assistidos acabem mudando de endereço, né, e não apresentam, né, um novo endereço para o juiz, até porque muitas vezes eles nem sabem mais, né, se aquele processo já transitou em julgado, já foi para a vara de execuções, ou onde está aquele processo. Então é muito comum, né, que o processo transite em julgado, vá para a vara de execuções penais, o juiz da execução penal pega ali no processo o último endereço que o sentenciado foi intimado no processo de conhecimento e manda intimar ele para iniciar o cumprimento da pena, e é muito comum dele não ser encontrado, né? Tá? Então, isso aí seria considerado, em tese, um descumprimento injustificado. Importante aqui sobre essa linha é o seguinte: não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido. Eu chamo atenção para isso porque, para alguém ser considerado como lugar incerto e não sabido, tá, é necessário que, então, se esgotem as possibilidades de se encontrar essa pessoa. Tá? Então, não basta, e isso é muito importante para quem atua na defesa, não basta que o juiz simplesmente intime ele naquele primeiro endereço, onde havia ali onde ele foi encontrado pela última vez,
E ele não sendo encontrado, o juiz, então, já considera aquilo como um descumprimento injustificado e faça a reconversão, tá? É importante que, se houver outros endereços nos autos que a defesa requeira a intimação nesses endereços, tá, que estão nos autos, e se ele não for encontrado, que também se peça, tá, o envio de ofícios, né, à companhia de telefone, né, a CEMIG, esse pessoal, para ver se eles têm o endereço atualizado, tá? E aí, muito importante também, porque esse finalzinho aí, que está falando assim, ou desatender a intimação por edital, tá? Esse finalzinho aí, ele não está aí à toa, tá? Então, antes do juiz promover a reconversão, além de ele ter que, né, buscar o endereço atualizado do sentenciado, se mesmo assim ele não encontrar, ele não pode promover a reconversão sem fazer primeiro a intimação por edital. Tá? Isso aí, quando eu atuava na execução penal, acontecia muito. O juiz que eu atuava não gostava de fazer essa intimação por edital, a gente entrava com habeas corpus e o tribunal ia lá e cassava a decisão dele. Então, antes dele fazer a reconversão, então ele tem que buscar os endereços, tentar intimar nos endereços que forem encontrados e, se não encontrar, fazer a intimação por edital. Tá? A linha B também é considerado descumprimento injustificado. Não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deve prestar serviço. Então, nesse caso aí, o sentenciado ele foi encontrado, né? O processo chegou na vara de execuções. O juiz da execução intimou ele, marcou audiência de monitória com ele, falou: olha, você vai cumprir serviço lá no, sei lá, no asilo Bom Pastor, por exemplo. E ele não foi. O asilo Bom Pastor mandou uma comunicação para o juiz falando: olha, ele não apareceu aqui, tá? Aí o que tem que acontecer? Tá ali depois também, mas nesse caso, tá? O juiz também não pode reconverter sem ouvir o apenado, tá? A gente vai falar isso daqui a pouquinho ali, mais para frente, tá? A linha C, recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. Então, esse é um caso também, né, onde o sentenciado foi lá, fez a audiência de monitório e falou: não quero, não vou cumprir esse serviço, não, porque eu não gosto, sou preguiçoso, não gosto de cumprir serviço, tá? Praticar falta grave, tá? E aí as hipóteses de prática de falta grave estão previstas na LEP, tá? Ou sofrer condenação por outro crime, a pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa, tá? Que é o caso, por exemplo, do sujeito que está cumprindo a PRD e vai lá e comete outro crime, né? Que também é uma falta grave, né? E também vai ensejar a regressão de regime, mas da mesma forma em que, nos outros casos, ele tem que ser ouvido sempre previamente, tá? Sobre esses fatos. Tá aí, ó, o eventual descumprimento ou falta grave, tá? Ele tem que ser apurado em audiência de justificação com a oitiva do apenado em juízo e assistência do defensor público, tá? Sempre o juiz tem que marcar audiência de justificação para saber por que o sentenciado não compareceu, ou porque ele se recusou, ou porque ele eventualmente cometeu uma falta grave, né? Porque ele cometeu um crime ou uma coisa dessa natureza, tá? O segundo aí eu já falei, né? Em caso de não localização, a conversão somente pode ocorrer após o esgotamento das diligências para localizar o sentenciado e, eventualmente, né, depois a expedição digital, tá? Realizada a reconversão, o tempo já cumprido deve ser descontado da pena privativa de liberdade a cumprir, tá? Isso aqui é muito importante, diferentemente do que eu falei sobre a prestação pecuniária, tá? Na prestação de serviços da comunidade, por exemplo, né, que é o exemplo mais comum, o sujeito cumpriu ali
uma pena de 2 anos, né? Vou dar o exemplo aqui, ele cumpriu 365 dias da prestação de serviço à comunidade. Faltam, então, 365 dias de pena, né, a cumprir, né? Então, se o juiz realizar a reconversão, esses 365 dias que ele cumpriu de prestação de serviço tem que ser descontados, tá? Ele vai, então, sobrar os 365 dias de pena privativa de liberdade. E quanto à prestação pecuniária? Quanto à prestação pecuniária, o entendimento é de que não desconta, tá? Outra coisa importante, tá? Que acontecia muito aqui em Minas, e o STJ meio que começou a barrar também. Os juízes faziam a reconversão e, ao mesmo tempo, eles regrediam o sentenciado de regime. Então, vou dar o exemplo, né? O sentenciado tinha sido condenado no regime aberto e a pena foi convertida em restritivo de direitos, né? Por exemplo, prestação de serviços e prestação pecuniária. Aí ele descumpria, o juiz promovia a reconversão em pena privativa de liberdade e ainda regredia ele para o semiaberto, né? Aí o STJ falou, opa, não, aí também já é demais, né? Porque aí nós estamos punindo a pessoa 2 vezes pelo mesmo fato, né? Então nós já estamos reconvertendo a pena para pena privativa de liberdade, não pode fazer ao mesmo tempo a regressão de regime, tá? Esse aí é o RHC 107738 do STJ que traz essa previsão. A segunda hipótese, tá? Portanto, onde nós vamos ter a reconversão, aqui é um caso, tá? No qual, vamos assim dizer, o sentenciado não fez nada de errado. Ele estava lá bonitinho, cumprindo a prestação de serviço dele, tá? Não cometeu novo crime, ele não recusou cumprir o serviço, ele não faltou no serviço, ele não estava de mimimi, vamos assim dizer, né? Não quero cumprir, não vou cumprir, ou não sei o quê, mas ele tinha um fato lá do passado, tá? Uma condenação do passado que transitou em julgado e chegou na execução, tá? E essa condenação do passado que ele tinha foi no regime fechado ou no regime semiaberto. Quando essa condenação do passado chega, e vocês devem ter visto aqui também, em encontros anteriores, o juiz tem que fazer o que a gente chama de soma ou unificação de penas, né? Porque ele está cumprindo uma pena, chegou uma pena antiga e tem que fazer a soma, unificação. Se essa condenação for num regime incompatível com o cumprimento simultâneo, e aí a jurisprudência entende que regimes incompatíveis com o cumprimento simultâneo são fechado e semiaberto, tá? Ainda que o regime semiaberto tenha saída temporária, o STJ entende, portanto, que o juiz tem que fazer a reconversão dessa pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade e somar as 2 penas, tá? Isso aí é o HC 606300 do STJ, tá? Em que ele aplica literalmente a regra do artigo 44, parágrafo 5º, tá? Agora, e se a condenação for no regime aberto, essa condenação que chegou anterior, né? Não era uma PRD, bom, pode ser até que fosse uma PRD também, né? Mas que seja possível o cumprimento simultâneo, tá? Aí o juiz não vai fazer reconversão. Se for possível que ele cumpra, por exemplo, regime aberto com prestação de serviço, ou se for possível, né, que ele cumpra, se for 2 prestações de serviço, né, só vai aumentar o tempo, por exemplo, daquela prestação de serviço, ou aumentar uma prestação pecuniária, aí não faz sentido fazer reconversão, tá? Então a reconversão é só quando for incompatível o cumprimento simultâneo. Durante muito tempo, tá, o TJ, algumas câmaras do TJ aqui de Minas tinham o entendimento que nessa situação não deveria se fazer a reconversão, tá? Que deveria se suspender o cumprimento da prestação de serviço, da pena restritiva de direitos,
o sentenciado cumprir a pena privativa de liberdade, e aí, quando fosse possível, ele retomar o cumprimento da pena restritiva de direitos, tá? Mas essa posição foi totalmente vencida no STJ. Então, hoje em dia, não tem mais essa possibilidade, tá? Então, inclusive, até se o seu defensor tiver fazendo ainda esse pedido, infelizmente, não vai ser viável, tá? Porque no STJ hoje não é mais admitido. Hoje o STJ só admite o cumprimento simultâneo se for compatível esse cumprimento, tá bom? Para terminar a sua PRD, algumas questões. Não cabe execução provisória de PRD, tá? Tinha algum juiz aqui em Minas, durante um tempo, que queriam fazer execução provisória de PRD. Então, o sujeito era condenado em primeira instância, eles já queriam emitir guia de execução provisória para o sentenciado cumprir, tá? Isso não existe. Mesmo naquela época que o STF ainda permitia, né? Vocês devem saber que antes de 2019, né? O STF ainda permitia a execução provisória da pena privativa de liberdade, né? Não a execução provisória da pena privativa de liberdade, a execução da pena privativa de liberdade como definitiva antes do trânsito em julgado. Mesmo naquela época, o STJ entendia que a pena recibo de direito somente pode ser cumprida, tá, após o trânsito em julgado. Tá? Esse é o ERESP 1.619.087. E assim permanece hoje, inclusive, né, quando o STF diz, né, que o cumprimento da pena privativa de liberdade também, só depois do trânsito em julgado. É possível a execução provisória da pena privativa de liberdade? Mas sempre em favor, né? Vocês devem ter visto isso já também, sempre em favor do apenado, né? Então, se ele estiver cumprindo, se ele estiver respondendo o processo preso, é possível, desde que seja em favor dele. Mas a pena restritiva de direitos, nunca, tá? A pena restritiva de direitos sempre exige o trânsito em julgado. Essa outra hipótese eu coloquei só porque é uma súmula do STJ, mas é algo que há muitos anos eu não vejo acontecer em Minas Gerais, que antigamente, como Minas Gerais não costuma ter casa do albergado, né, tem muita prisão domiciliar aqui para os sentenciados em regime aberto, era muito comum que os juízes estabelecessem pena restritiva de direitos como condição para a progressão ao regime aberto, né? Porque eles falavam, o cara vai ficar de domiciliar, isso aí é muito pouco, ele precisa ter alguma coisa para fazer, né? O STJ foi lá e falou, opa, não pode, tá? Regime aberto é regime aberto, pena restritiva de direitos é pena restritiva de direitos, a gente não pode misturar as coisas, tá? Então é a súmula 493, a PRD não pode ser imposta como condição para o cumprimento do regime aberto, tá? E a última aí que eu já falei, né, a prescrição executória em caso de abandono da pena restritiva de direitos deve levar em conta o restante da pena a cumprir, assim como se faz em relação à pena privativa de liberdade. Então, né, vamos dar o exemplo, por exemplo, o sujeito foi condenado ali a uma pena restritiva de direitos de 2 anos, ele cumpriu que levaria, aí, portanto, né, a um prazo prescricional de 4 anos, mas ele já cumpriu, por exemplo, 1 ano e meio, faltam 6 meses e ele parou de cumprir. Né? A prescrição executória, nesse caso, vai se regular pelo que falta. E o que falta são o quê? 6 meses. Então, 6 meses prescreve em 3 anos. Então, a prescrição executória, nesse caso, que ele deixou de cumprir, né, já tendo cumprido 1 ano e meio, vai ser pelo prazo de 3 anos. Sobre PRD era isso. E aí eu vou falar um pouquinho agora da multa, tá? A multa, ela é uma pena também, né? Assim como a pena privativa de liberdade e a pena restritiva de direitos. Ela consiste no pagamento, né, ao fundo penitenciário de uma quantia fixada na sentença e calculada naquilo que o Código Penal chama de dias multa, né? Que vai ser no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. E o valor fixado pelo juiz entre um trigésimo salário mínimo e 5 salários mínimos. Então, a pena de multa, né?
ela vai ser fixada pelo juiz de maneira proporcional à pena privativa de liberdade, mas calculada dessa forma aí, entre 10 e 300 salários mínimos, e levando em conta também a condição financeira do sentenciado, tá? Chama atenção aqui, diferentemente do que a gente viu lá para prestação pecuniária, tá? Na multa, o salário mínimo que é levado em conta para o cálculo da multa é o da época dos fatos, tá? Embora ele possa ser atualizado pelo índice de correção que o tribunal usa, tá? Mas, importante também, isso aqui é importante também, esse índice de correção, ele incide só a partir do trânsito em julgado. Então, vou dar um exemplo. O crime foi cometido, por exemplo, em 2014, tá? Transitou em julgado em 2018. E o sentenciado foi intimado a pagar a multa agora em 2021. Qual o salário mínimo que vai ser levado em conta para o cálculo da multa? 2014, tá? Desde quando que ela vai ser atualizada, esse valor? De 2018 em diante, tá? Porque foi o trânsito em julgado, tá? Então, com a condenação definitiva, também não existe, pelo amor de Deus, execução provisória de multa também, assim como a PRD, tá? Com a condenação definitiva, os autos vão, então, para o contador judicial, que é quem vai fazer o cálculo atualizado dessa multa, tá? O cálculo da multa é simples, basta multiplicar lá o valor do salário mínimo pelo valor do dia multa, que foi aplicado naquele ano. A grande questão é que, como tem uma correção, então precisa ir para o contador para ele poder aplicar o índice que o tribunal aplica, tá? E aí, o condenado é intimado para pagar essa multa em 10 dias, sendo que é permitido, tá? A própria LEP permite que se faça o parcelamento dessa multa. Desde 1996, tá? A multa criminal, ela se tornou dívida de valor, né? Chama de dívida de valor, então ela não pode, tá? Diferentemente da PRD, tá? E aqui eu chamo muita atenção isso, porque, né? Por que eu diferenciei a multa, principalmente da prestação pecuniária? Porque o não pagamento da multa não enseja reconversão da pena em pena privativa de liberdade. Diferentemente, por exemplo, da prestação pecuniária. Porque se o sentenciado foi condenado apenas esse tipo de direito de prestação pecuniária e ele não paga a prestação pecuniária, ele pode sim, tá, no entendimento majoritário, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, a pena dele pode ser reconvertida em pena privativa de liberdade, tá? No caso da multa, não, tá? No caso da multa, não. No caso da multa, se o sentenciado não pagar a multa, a gente vai ver aí adiante como que a gente vai fazer, tá? Já adiantei antes aqui, da mesma forma que a PRD, não existe execução provisória de multa, tá? Só depois do trânsito em julgado. E aqui eu chamo a atenção porque isso aqui foi uma mudança legislativa recente e muito importante nessa questão da multa, tá? Todo mundo sabe que ano passado entrou em vigor o chamado pacote anticrime, né? E até o advento do pacote anticrime, havia um entendimento do STJ pacífico, tá? Pacífico no STJ, de que se a multa não fosse paga pelo executado, né, no caso pelo sentenciado, a vara de execuções penais, ela tinha que extrair uma certidão do valor dessa multa, tá? E encaminhar essa certidão para a vara da Fazenda Pública para cobrança dessa multa pela Procuradoria do Estado, pelos advogados do Estado. Da mesma forma como o Estado cobra, né, as demais dívidas dos particulares, tá? Isso até era objeto de súmula, tá, do STJ, era a súmula 521, tá? Por que eu estou chamando a atenção? Porque essa súmula, ela até hoje não foi revogada, mas ela já caiu. Com o pacote anticrime, a redação do artigo 51 do Código Penal mudou, tá? Mudou, e de agora em diante,
a execução da pena de multa é feita integralmente na vara de execuções penais. E, muito importante também, cabe agora ao Ministério Público a titularidade dessa cobrança. Então, se o sentenciado é intimado a pagar em 10 dias, ele não paga essa multa em 10 dias, quem vai promover essa cobrança agora não é mais a Procuradoria do Estado e não é mais na vara da Fazenda Pública. Vai ser o Ministério Público e na própria vara de execuções penais, tá? E aí eu trouxe aqui 3 que eu acho que são os grandes problemas dessa nova previsão legal, tá? Primeiro, que ela traz para dentro da vara de execuções penais um procedimento civil. Por quê? Porque como você não pode mais, desde 1996, há 25 anos, você não pode mais fazer a reconversão da multa em pena privativa de liberdade, como ela virou, né, dívida de valor, né, o que cabe, em caso de descumprimento, né, são aplicar institutos cíveis. Né? Então, nós vamos aplicar penhora, né, vamos atrás de ativos, né, quer dizer, dos nossos assistidos, muito difícil de se encontrar alguma coisa, né, assim, os nossos assistidos, a maioria deles não tem patrimônio, poucos têm alguma renda que possa ser utilizada para essa finalidade, tá? Só que aí o que acontece, né? Antigamente, quando a cobrança era feita na vara da Fazenda Pública pela Procuradoria do Estado, a Procuradoria do Estado ela tinha o costume de não fazer cobranças de valores pequenos, porque o Estado não é interessante fazer cobrança de valores pequenos, porque custa dinheiro, né? O processo de cobrança ele custa dinheiro, né? Então, assim, muitas vezes, às vezes a Procuradoria até fazia algumas cobranças extrajudiciais, mas, muitos casos, essa pena de multa ela acabava, vamos dizer assim, não sendo cobrada, né? Até muitas procuradorias do Estado, eu nem sei se em Minas Gerais, mas muitas procuradorias têm até um piso, né, que elas estabelecem de cobrar essa multa. Agora, né, quando isso vai para a vara de execuções penais, né, além de você ter aquilo que eu já coloquei no número 1 ali, né, de você trazer para dentro de uma vara de execução penal um procedimento cível, quer dizer, um juiz de execução penal fazendo penhora, né, fazendo arrematação, penhora, leilão, uma coisa assim meio maluca, né, uma coisa meio nada a ver, assim, pelo menos uma coisa que para mim fere um pouco a lógica. Você faz com que o Ministério Público, né, comece a cobrar picuinha, multa de R$200, R$300, essas coisas, porque se para a Procuradoria do Estado existe uma, vamos assim dizer, um piso de cobrança, para o Ministério Público não há, né? E a gente sabe, assim, eu não estou aqui generalizando, muito pelo contrário, mas a gente sabe que tem muitos promotores de justiça que são muito ficam ali no pé e querem cobrar coisas pequenas e tudo mais. E qual que é o grande problema disso? Tá? É porque tanto o STF quanto o STJ firmaram um entendimento recente de que, enquanto não for paga a multa, não se extingue a punibilidade. E, gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso é muito perigoso. Por quê? O que acontecia antigamente? Antigamente, o sentenciado cumpria a pena privativa de liberdade ou a pena extinção de direitos, e, ainda que ele não pagasse a multa, a vara de execuções dava para ele um atestado de cumprimento de pena. Com esse atestado de cumprimento de pena, ele retomava os direitos políticos dele. E retomando os direitos políticos, ele conseguia, né, tirar a carteira de trabalho, arrumar emprego, tirar a certidão negativa, né, de pena cumprida. Como está hoje em dia, vejam vocês, o sentenciado pode cumprir a pena privativa de liberdade inteira, ou a pena restritiva de direitos inteira, aquela que for aplicada a ele, mas se ele não pagar a multa,
ele não retoma os direitos políticos. Ele não consegue uma certidão negativa. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque esse sentenciado, que cumpriu a pena dele inteira, mas não pagou a multa, não vai conseguir arrumar emprego. Não vai conseguir votar. Isso é muito complicado por causa de uma dívida de valor. E a gente sabe, principalmente em crimes de tráfico de drogas, as penas de multa são muito altas, são praticamente impagáveis, muito altas, para assistidos que, no mais das vezes, são pessoas muito pobres, que não têm a menor condição de pagar essas multas, ainda que parceladas. Então, esse entendimento que a ADI 3150 no STF e o RESP 1.785.861, isso é terrível, isso é gravíssimo. Essa foi uma péssima, pelo menos na minha visão, alteração legislativa e jurisprudencial, algo assim que vai gerar, no longo prazo, um problema social muito grave. A prescrição da pena de multa, tá? Ela se dá em 2 anos, quando ela for a única combinada. Então, por exemplo, para aqueles crimes onde só se aplicou pena de multa, ela prescreve em 2 anos. Ou então, se ela for aplicada a pena de multa junto com a pena privativa de liberdade ou a pena civil de direitos, tá? O prazo prescricional dela vai ser o mesmo daquele crime. Então, por exemplo, se a pena privativa de liberdade foi aplicada, por exemplo, de 4 anos, que prescreve em 8, a prescrição da multa também vai ser de 8. Só que, quando ela é convertida em dívida de valor, aí passa a se aplicar, tá, o prazo prescricional cível, que é de 5 anos. Tá? Então, se o sentenciado não pagar, vão se aplicar se ele naquele prazo de 10 dias não pagar, para a cobrança vai ser aplicado, portanto, o prazo prescricional cível, tá, que é de 5 anos contra a Fazenda Pública. Outra coisa importante, mesmo que ela seja convertida em dívida de valor, tá, ela não perde a natureza criminal, ela é multa criminal. Tá? Então, se o agente morrer e não pagar, aquilo não se estende aos herdeiros, né? Porque a Constituição diz, né, que a pena não pode passar da pessoa do condenado, tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, mesmo que esteja sendo cobrada como dívida de valor pelo procedimento civil, tá? Ela não, se o agente morrer, extingue a pena, tá? Por fim, vou falar de 2 questões polêmicas em relação à multa, tá? E que podem aparecer aí, talvez, no dia a dia de vocês, e fiquem de olho em relação a isso, tá? A primeira delas é o juiz condicionar, né, a progressão de regime ao pagamento da multa, tá? Que foi algo que aconteceu na ação penal 470, né, que foi a chamada ação penal do mensalão, né, que o STF ali entendeu que o não pagamento deliberado da multa impediria a progressão de regime. Felizmente, eu coloquei aí, tá? Esse entendimento valeu só para aquele caso. Eu não vi, e posso também estar um pouco enganado, mas eu, graças a Deus, não vi isso se espraiar para outros casos. Isso, se acontecer, vai ser outro problema muito grave. Tá? Isso aí vai ser outro problema social muito grave, porque você condicionar, por exemplo, em crime de tráfico, né, onde eu disse aqui que as penas de multa são altíssimas. Você condicionar a progressão de regime, por exemplo, do regime fechado para o semiaberto, a pagamento de multa, o sujeito vai morfar no regime fechado, porque ele não vai ter dinheiro. Então, assim, isso é aquilo que eu falo sobre o STF, às vezes, está um pouco afastado da realidade, né?
Sim, o ACF atira no que vê e acerta o que não vê, né? Esses ricos aqui do mensalão vão progredir sem pagar a pena de multa. Tudo bem, mas essa não essas pessoas não representam, né, o grosso da população carcerária do país, né? O grosso da população carcerária do país são de pessoas pobres, miseráveis, né? Como que nós vamos condicionar progressão de regime a pagamento de multa? Isso é uma loucura. E até até eu acho que por isso, né, muitos juízes e Ministério Público, vamos assim dizer, não deram muita bola para essa decisão do STF. Agora, se isso vingasse, seria o caos. Então, assim, eu não duvido que, eventualmente, vocês aí atuando nos processos de execução penal acabem vendo algum promotor pedir isso ou algum juiz mais insensato querer seguir isso, tá? Então, fiquem de olho. Mas não tem sido a regra, graças a Deus. E a última questão que eu queria falar, já dando 4 horas, que eu acho que era o meu limite mesmo, então acho que eu fiquei dentro do tempo aqui, é a questão do habeas corpus e pena de multa. Existe uma súmula do STF, que é a 693, que ela diz que não cabe habeas corpus para discutir pena de multa. A gente, na execução penal, usa muito o habeas corpus, né, como sucedâneo do recurso de agravo. Mas existe esse entendimento de que quando você está discutindo questões pertinentes à multa, né, pela multa não permitir, né, a restrição da liberdade, né, desde 1996, não seria, portanto, possível a utilização do habeas corpus. Só que teve uma decisão muito recente da segunda turma do STF, nesse RHC que eu cito aí, que é o 194952, tá? Em que eles começaram a abrandar essa rigidez, tá? Dizendo que essa análise ela tem que ser uma análise casuística, no caso a caso. Por quê? E por quê que eles fizeram essa interpretação? Exatamente pelo fato de que a jurisprudência e, né, o próprio legislador, com o tempo, né, tem trazido consequências outras para o não pagamento da multa, né? Por exemplo, no caso que eu citei aí em cima, né, da ação penal do mensalão, proibir progressão de regime. Ou, como o STJ e o STF definiram, vedar a extinção da punibilidade, né? Então, esse é um tema novo que eu coloquei aí, porque vez ou outra pode ser, às vezes, necessário se valer do habeas corpus. A gente sabe da importância do habeas corpus, né, como instrumento garantidor de liberdade, da liberdade e como um instrumento de celeridade, né? Porque a prática mostra que muitas vezes o recurso de agravo ou, no caso, por exemplo, do STJ, o recurso especial, é muito demorado o trâmite dele, né? E o habeas corpus é uma forma célere de se combater uma ilegalidade. Então, essa é uma decisão, na minha visão, uma decisão acertada e algo que pode acabar surgindo aí no dia a dia de vocês. Enfim, essas eram as questões que eu acho principais para falar também, senão eu vou acabar saindo aqui do meu tempo. Não sei se vai ter perguntas ou alguma coisa desse tipo. Queria, mais uma vez, agradecer a todos pela atenção, pela presença, dizer aí da minha satisfação. E, Gustavo, pode tirar aí, não sei se tem... Eu posso parar aqui também, né? Acho que eu consigo, não sei se eu consigo. Consegue. Ótimo. Mas era isso, muito obrigado mais uma vez e estou à disposição aí. Não sei como é que a gente vai... Se vai ter mais alguma coisa, ou se... Enfim. Gustavo, tem perguntas? Vocês têm perguntas para fazer? Doutor, você está me escutando? Eu estou. Está me escutando? Tem uma pergunta no chat. Você quer dar uma olhada?
Você vai passar para o Flávio, né? Essa aqui, da Jéssica Arantes, né? Correto. Eu perdi a explicação sobre PRD, então pode ser que você já tenha explicado. Gostaria de fazer uma pergunta. O Tito foi condenado a uma PPL de 1 ano de reclusão e 10 dias multas. No caso, ele preenche requisitos para substituição do PRD. Então, para aplicar o 44, parágrafo 2º, iria contar de 10 dias multas. E sim, a substituição seria feita por multa ou por uma exercício de direito. Exatamente. Excluir esses 10 dias de multa. A multa é uma pena própria, tá? Os 10 dias de multa vai contar só 1 ano da reclusão. Muito proveito. Então, Cecília, né, perguntou aqui sobre essa questão da extinção da punibilidade, né? A gente tem feito um trabalho, né, aqui em Brasília, tentar convencer os ministros sobre essa situação, tá? Porque isso, assim, vai gerar no longo prazo um problema social muito grave mesmo. Agora, essas duas decisões que eu citei, né, tanto do STF quanto do STJ, elas são decisões muito recentes, né? Foram 2 decisões muito recentes. Então, assim, no momento, eu acho difícil que a gente consiga alguma mudança, tá? Mas as defensorias, e falo não só a Defensoria de Minas, mas como de outros estados, a gente tem ficado muito atento sobre isso, tem buscado sempre que possível conversar com os ministros, porque isso aí vai ser, assim, cara, vai ser muito, muito, muito tenso, porque o pessoal hoje, assim, o sentenciado, a gente sabe a diferença que é para um sentenciado, né, ter uma certidão negativa ou não, né, ainda mais a situação que o país hoje está, né, uma situação de desemprego alto, né, a pessoa já tem dificuldade de conseguir um emprego por ser egresso, né, e aí o sentenciado cumpre a pena integralmente, né, falta só a multa, e ele não consegue uma certidão negativa, né, o cara não consegue nem tirar documento direito, né, então, assim, é algo bem complicado, a gente tem tentado, mas eu vou te falar assim, no curto prazo, que é a sua pergunta, eu não consigo vislumbrar uma mudança, não, porque principalmente no STJ essa decisão foi muito recente. Não, exatamente, porque eu acho até que o juiz da execução de BH, né, ele é um cara bem até progressista e tal, mas o TJ acaba tendo que cumprir o que o STJ e o STF mandam, né? Então, é difícil, viu? Bem complicado, mas assim, nós estamos trabalhando na medida do possível, trabalho de formiguinha, para ver se a gente consegue chamar a atenção deles para isso. O RESP aí seria difícil, né? Porque ele ia acabar sendo barrado, né? Porque como é que nós vamos fazer, né? Não tem... o STJ vai falar que está de acordo com a jurisprudência, né? E também não teria nem como a gente tentar levar para o STF, porque o próprio STF também tem esse entendimento, né? Então, complicado. Bem complicada essa situação. Bem, acho que é isso, né, Neuza? Acho que... Informo que o microfone está desmutado. Se alguém quiser fazer a pergunta pelo microfone, está disponível. Se quiser também, o Gustavo, se quiser mandar os slides para o pessoal aí, não sei se tem um grupo, se quiser encaminhar aí também, se alguém quiser, fique à vontade também, viu? Ok, depois mandamos para os e-mails do pessoal que se inscreveu. Ou colocar, né? Tem um chat aí também, não tem não sei como é que fica um negócio aí, não tem uma coisa aí Podem ficar à vontade também. Uhum. Não, maravilha, só agradecer mais uma vez, você, agradecer a Neuza também, a Cátia, todos, e desejar aí para todos e todas, então, uma boa tarde, um bom final de semana para todos. Foi um prazer, obrigado, gente. Muito obrigado. Então, acho que nós encerramos aqui, né, a jornada. Foram 8 encontros ao total. Quero agradecer o Dr. Flávio Vandeck pela excelente palestra e o fechamento do curso. E
agradecer a todos os estagiários que disponibilizaram nessas 8 sextas-feiras a participar conosco. Só lembrando, os certificados vão estar disponíveis no site da Defensoria, no site da escola, quer dizer, a partir de sexta-feira que vem. E lá vocês conseguem acessar. Tendo alguma dificuldade, vocês podem mandar um e-mail diretamente para o e-mail da escola, que nós responderemos. Ok? Mais uma vez, muito obrigado e tenham um bom final de semana.